Olá, meu querido amigo, Hoje nós estamos chegando ao terceiro estudo da série Ensino de Jesus e neste estudo nós vamos compreender, um pouco mais a respeito do preço da salvação, que é o título do nosso estudo. Então, algumas dicas aí importantes, quando nós começamos o estudo. Primeiro, utilize a palavra de Deus, a sua Bíblia, Então, pegue a sua Bíblia para você conferir todos os versos que forem citados neste estudo bíblico, certo? Porque o bom aprendiz é aquele que confirma todas as coisas que são passadas para ele. Então, você pegue e confira na sua Bíblia os textos bíblicos, para ver se realmente é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Segundo, sempre estude a palavra de Deus conversando primeiramente com Deus, através da oração. A oração é conversar com Deus. Então, você vai pedir orientação a Deus para você poder entender o que cada verso está querendo dizer para a sua vida. E depois, de compreender essa palavra, você pode compartilhar com os seus amigos essa mensagem desse estudo, para que outras pessoas também possam aprender a respeito da palavra do Senhor, tá? Então, qual que é o objetivo desse estudo bíblico de hoje? É compreender o amor de Deus, que nos concedeu graça ao trazer salvação através da pessoa de Jesus. No estudo passado, nós vimos um pouco da história lá de quando começou, desde a criação, do homem e da mulher, criação de todas as coisas. E depois nós estudamos um pouco sobre a entrada do pecado, como que aconteceu, o surgimento do pecado, quais foram as consequências do pecado. Mas hoje nós queremos entender um pouquinho mais profundo a respeito da graça. O que é graça? Graça é um presente que Deus nos dá através da pessoa de Jesus Cristo, E esse presente é a salvação. Mas nós vamos procurar entender qual é o preço, desse presente que Jesus nos deu. Todos nós gostamos de ganhar presente. Eu tenho certeza que você, sempre numa data especial, você fica esperando, receber algum presente, principalmente das pessoas que são próximas a você. E todo presente que alguém te dá é algo muito bom. A gente gosta de receber presente. E Deus também nos presenteia com a salvação. Então, nós vamos compreender qual é o preço, que foi pago a respeito desse assunto tão importante. E aí, então, a gente vai buscar na palavra de Deus as respostas para algumas perguntas, Esse estudo é continuidade do que nós finalizamos no estudo passado, falando a respeito do amor de Jesus, mas compreender mais especificamente, um pouquinho mais profundo, a respeito desse detalhe, desse amor incondicional de Deus por cada um de nós. Então, nós vamos retomar a primeira pergunta, para a gente compreender a respeito desse assunto, Então, primeiro, quantas pessoas pecaram? Nós sabemos que lá no Éden, Deus criou o primeiro homem, criou a primeira mulher, como nós vimos no estudo passado, e eles pecaram, eles escolheram, aceitar aquilo que a serpente, que depois nós vimos no estudo que é o diabo, o inimigo, eles resolveram aceitar o que o diabo havia dito para eles. Então, a partir disso, o que a Bíblia fala a respeito do pecado? Somente Adão e Eva que pecaram? E nós, Nós que vivemos aí há tantos anos depois da criação do primeiro homem e da mulher. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto?
Então, pegue a sua Bíblia e vamos confirmar esses 3 versos para responder essa pergunta. Vamos lá? Então, nós vamos estudar cada um desses versos aí. Romanos, né, capítulo 3, depois Romanos, capítulo 5 e Salmos, capítulo 14. Então, vamos lá. Então, em Romanos 3, versículo 10 e 23, estou com a minha Bíblia aberta, abra a sua também. No verso 10 diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. E depois o verso 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nesse primeiro verso fala o quê? Quantas pessoas pecaram? Todos pecaram, né? Então, a partir da entrada do pecado, né, da desobediência de Adão e Eva, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Agora, Romanos 5, versículo 12, né, continua dizendo a respeito dessa pergunta ainda. Diz ali, olha, portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, neste verso ali de Romanos 5, versículo 12, né, ali fala o quê? Através de um homem, que seria, né, os primeiros homens ali, Adão e Eva, né, entrou o pecado. E esse pecado, essa morte, né, que é a consequência, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por quê? Porque a partir do momento que Adão e Eva desobedeceu, então todos nós temos essa herança, né, genética aí, que nós somos pecadores. Vamos ainda confirmar em Salmos capítulo 14, verso 3. Então, em Salmos 14, 3 diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, através desses 3 versos, nós entendemos que todas as pessoas pecaram, todos pecaram, né? E todos carecem da glória de Deus, né? Mas se todos pecaram, então daí vem mais uma pergunta para a gente poder aí pensar um pouquinho e buscar na palavra de Deus a resposta. Qual é o preço do pecado? Se todos pecaram, né? Se todos erraram, esse erro tem um preço. E qual é o preço, né, deste erro do pecado? Então, nós vamos confirmar em 2 versos da Bíblia. Então, você vai pegar a sua Bíblia, vai confirmar esses 2 versos, que está em Isaías 59, 2 e Romanos 6, 23. Então, nós vamos ver qual é o preço pago depois do pecado. Então, Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E Romanos 6, 23, vamos ver o que diz? Então, em Romanos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesses 2 versos, nós vemos qual é o preço, né, da entrada do pecado no mundo. Primeiro, separação de Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram, então a primeira consequência que eles pagaram pelo erro foi que eles foram expulsos do Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden foi colocado anjos protetores para que eles não tivessem mais acesso ao Jardim do Éden. Então houve uma separação, né? E quando Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, eles tinham a oportunidade de ver Deus de maneira visual, física, né? E hoje, por causa do pecado, nós não conseguimos ter essa presença física de Deus, né? Todos os dias, Adão e Eva, eles se encontravam com Deus. Tanto que em Gênesis, ali no capítulo 3,
Nós vemos que quando eles pecaram, né, que eles viram que eles estavam nus e eles fizeram roupas para si, eles se esconderam. E Deus ele apareceu e perguntou para Adão e Eva: onde estás, né? Então nós vemos que eles tinham um encontro diário com Deus, eles viam a Deus. Hoje, devido ao pecado, nós não temos mais essa presença física de Deus. Então nós estamos separados, né, de Deus. E em Romanos fala, né, porque todos pecaram, então ele fala o quê? Fala do que é consequência, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, quando Deus criou Adão e Eva, não era propósito de Deus que houvesse a morte, né? Mas uma das consequências do pecado é a morte, né? Mas esse preço que nós pagamos aí será eternamente? O que pode ser feito ou o que já aconteceu para que pudesse reverter as consequências deste pecado lá no Jardim do Éden? Será que há esperança para cada um de nós ou nós vamos viver pela eternidade aí pagando esse preço? Como que é isso? Então nós vamos ver algumas perguntas a mais para a gente poder compreender sobre esta salvação que há em Cristo Jesus. Então, se todos pecaram, né, então ninguém, nenhum ser humano, ele pode salvar o outro. Por quê? Porque todos pecaram. Mas quem é capaz de salvar o pecador? Então, vamos confirmar na nossa Bíblia, nesses três versículos aí, Isaías 45, 22, Atos 4, 11 e 12, Romanos 5, versículo 10. Então, você pausa aí o seu estudo, pega e lê esses três versos para compreender. Ou vai seguindo comigo aí na sua Bíblia. Vamos lá? Então, Isaías 45, versículo 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, né? Olhai para mim e sereis salvos. Vamos ver Atos 11, 4, 11 e 12. Então, em Atos 4, né, depois do verso 11 e 12, diz: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E o verso 12, olha o que diz o 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejais salvos. E Romanos, né, 5, versículo 10, vamos ver o que Romanos diz ali pra gente, né? Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Então nós vemos que a Bíblia fala que não existe nenhum outro capaz de nos salvar, né, das consequências do pecado, a não ser Jesus Cristo, né? Então Jesus é o único capaz de nos dar a salvação. No estudo passado nós vimos a respeito deste plano da salvação, né? E Jesus é o único capaz de salvar a todos nós. Por isso que estudar a respeito de Jesus, né, aprender um pouquinho a cada dia a respeito do que Ele quer para a nossa vida é muito importante, porque se não existe outro meio pela qual podemos ser salvos, aonde que nós devemos buscar, né, o conhecimento? Devemos buscar o conhecimento onde encontramos a salvação. E aonde a gente encontra a salvação? Na pessoa de Jesus. Não há outro ou nada neste mundo que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. E qual for a maior prova de amor de Deus, né?
Vamos confirmar isso nesses versos de Romanos, de João, de 2 Coríntios e novamente João. Então, nós vamos ler estes versos aí para confirmar a maior prova de amor de Deus por cada ser humano, por mim e por você. Então, vamos lá? Então, Romanos 5, versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, a maior prova do amor de Deus para conosco é o quê? O fato de Jesus ter morrido por cada um de nós. Vamos para João 3,16, que é um verso bastante conhecido, bastante falado aí. Então, este verso diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus amou o mundo, né, tão grandiosamente que ele foi capaz de dar o seu único filho para salvar todos, mas que todos que nele creem. Então vamos ler ainda 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz assim, olha: Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que lindo, né? Jesus, ele não tinha pecado. Quando ele veio este mundo em forma de bebê, ele cresceu, viveu entre nós. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele optou, ele se ofereceu a vir a este mundo, a nascer como um ser humano que tinha, né, como herança genética aí, né, a natureza pecaminosa. Ele veio a este mundo para se oferecer por cada um de nós. Mas olha que interessante. Como era Jesus? Jesus, ele tinha a mesma característica de Adão, né, o primeiro homem. Adão também foi criado sem a tendência para pecar. Mas Adão, assim como Jesus, né, foram criados com a liberdade de escolha. O primeiro homem, ele escolheu pecar. Jesus veio com a mesma natureza de Adão, uma natureza sem pecado, porém Jesus tinha a liberdade de escolher o caminho que seguir. E Jesus, ele não pecou, né? Ele se fez pecado, que ele se ofereceu por cada um de nós, né? Ele veio a este mundo de pecado se oferecer a viver aqui, a passar por dificuldades, por provações, né? Para mostrar para cada um de nós também que é possível, né, viver em comunhão com Deus, a não pecar quando estamos ligados à fonte verdadeira que é Deus. E vamos ainda confirmar João 15, versículo 13, né, para a gente ver o que diz esse verso aí. Olha que lindo que diz aí em João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então, qual que é a maior prova de amor de Deus baseado nestes 4 versos que nós lemos aí para embasar a nossa pergunta? A maior prova do amor de Deus é de dar Jesus, né, o seu único filho, para morrer para nos salvar, né? Então, essa é a maior prova. Você teria coragem de dar o seu bem mais precioso, seja seu filho, seja um ente muito querido, para morrer, para salvar a vida de alguém, né? Para nós seres humanos isso é uma coisa muito difícil. Mas Deus, né? Deus, ele deu o seu único filho, Jesus, para garantir que cada um de nós fôssemos reconciliados com ele, né? Para que tivéssemos a oportunidade de salvação. Porque com a entrada do pecado, qual seria a consequência mesmo? A morte, né? A morte eterna. Mas através da pessoa de Jesus,
nós temos essa garantia de que nós temos esperança, nós podemos ter salvação, né? E isso é um grande amor, somente um Deus com tão grande amor seria capaz de fazer isso por seres humanos pecadores, né? Ele poderia ter destruído o ser humano pecador, ter criado outro, mas não. Ele preferiu o quê? Lutar por este ser humano que ele criou, né? Que esse ser humano é quem? Somos cada um de nós, né? Jesus morreu na cruz, ele se deu ali por nós por amor a cada um de nós. Mas como nós fomos salvos, né? Como nós somos salvos? Vamos ver aí, já que Jesus garante a salvação, então nós vamos ver como que é possível isso. Então, 1 Pedro 1,19 diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Vamos agora para 1 Pedro 2,24, que está aí na próxima página, e diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados, né? Então, ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz. Efésios 5, versículo 2, né? Nós vamos ver aí o que diz Efésios 5, versículo 2, para confirmar, né? Nós temos que sempre estar procurando vários versos que falam a respeito do mesmo assunto. Efésios 5, 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, né? Então, nós somos salvos através do quê? Através do sangue de Jesus, tá? Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, então, a primeira coisa que eles fizeram após serem expulsos do Jardim do Éden foram prestar culto a Deus. E nesse prestar culto a Deus, a primeira coisa que eles tiveram que fazer, eles tiveram que matar um cordeirinho sem mácula, quer dizer, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, simbolizando o Cordeiro de Deus que viria, né, num futuro aí tirar o pecado do mundo. Durante muitos anos, né, o Antigo Testamento, né, todas as pessoas que viveram antes do nascimento de Jesus, elas sacrificavam animais em cultos aí de adoração a Deus, para que elas pudessem fazer o quê? Para que elas pudessem simbolizar que um dia viria um cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, né? Então, quando Jesus veio a essa terra e ele morreu na cruz, ali nós tivemos a concretização de todo aquele ritual que as pessoas do Antigo Testamento faziam. Então, quando você vai ali lendo os capítulos do Antigo Testamento e você vê aquelas pessoas, né, fazendo um altar, pegando cordeiros, né, sem nenhum defeito e sacrificando, simbolizando ali um Salvador, né? Eles estavam à espera de um Salvador. Então, Jesus ele veio concretizar, né, todo aquele ritual que eles faziam, né? Então, nós vemos que somente o sangue de Jesus, que é né, Jesus, que é sem pecado, sem mácula, né, sem nenhuma mancha do pecado, ele poderia nos garantir a salvação. Então, isso é muito importante a gente saber. A gente não tem que buscar salvação em outro ser humano como nós, né? Porque a Bíblia fala que todos pecaram, né? Não há nenhum ser humano que não tenha pecado. Então, onde que nós devemos buscar salvação? Nós devemos buscar salvação no Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é Jesus, né? Pelo sangue de Jesus é que nós podemos ser salvos. Mas como que foi a morte de Jesus? Qual foi o preço pago por Jesus na cruz, né? Isso a gente precisa se aprofundar e estudar, tirar momentos para a gente poder
entender um pouquinho a respeito desse preço que foi pago, né, através da pessoa de Jesus. Então, nós vamos ler alguns versos para a gente poder entender sobre isso. Primeiro é Isaías 3, do 53, do verso 3 a 5, e depois o verso 7. Vamos lá? Esse capítulo de Isaías, né, nós deveríamos constantemente tirar alguns momentos para poder estudar este capítulo. Esse capítulo é uma profecia, né? Profecia é o quê? É quando você diz sobre algo que vai acontecer. E isso, a profecia, ela é dada por Deus a homens, né? Inspirados, né? Pessoas escolhidas, né? Como profetas, para poder dizer alguma mensagem que irá acontecer posteriormente. E Isaías, né, inspirado por Deus, ele profetizou a respeito do momento em que Jesus daria sua vida por cada um de nós ali na cruz. Então, nós vamos ler alguns versos, mas assim, o que nós somos aconselhados é constantemente a buscarmos neste capítulo compreender o grande amor, né? A compreender o preço que Jesus pagou para cada um de nós sermos salvos. Então, o verso 3 a 5 diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o verso 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, nós vemos aqui a profecia a respeito da morte de Jesus. Então, foi profetizado por Isaías, né, que Jesus ele seria o quê? Ele seria desprezado. Ele seria o quê? Aqui fala assim, ó, transpassado pelas nossas transgressões, né? Transpassado o quê? Transpassado com o sofrimento de Jesus, o que ele passaria por nós, né? Então nós vemos que ele levou sobre si também o quê? As nossas dores, as nossas iniquidades, né? Então nós vemos que mesmo passando por tudo que Jesus passou, que depois a gente vai ler o próximo capítulo, Jesus se manteve o quê? Manteve em silêncio, ele não abriu a sua boca, porque ele sabia, né, que tudo o que ele estava fazendo é em propósito da salvação de cada um de nós. Vamos para Mateus 27, que daí é a concretização desses versos que foram profetizados por Isaías no Antigo Testamento. Mateus 27, 33 a 38, né, ali fala a respeito do momento da morte de Jesus, né, da crucifixão de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, derramaram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provou e não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram suas vestes, tirando-lhe a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escritos a sua acusação: Este é Cristo Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então nós vemos que Jesus ele foi morto, né, na cruz, né? Então ali fala que eles deram para Jesus beber, né, uma bebida forte. Eles crucificaram Jesus, né? Colocaram-lhe sobre a cruz. Depois ainda tiraram-lhe a roupa, né? E
começaram a tirar sorte entre si de quem ficaria com aquela roupa. Colocaram sobre ele uma coroa, né? Uma coroa o quê? De espinhos, que estava intitulado o quê? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então nós vemos que a morte de Jesus, ela não foi algo tão simples. Quando a gente volta a alguns versos ali, alguns capítulos de Mateus, a gente vê o momento, a semana, né, da crucifixão de Jesus, o que aconteceu a cada dia, né? Jesus ele foi preso, Jesus ele foi julgado, sem ter nenhuma culpa, né? Quando Jesus foi escolhido para morrer na cruz, estava ele, estava um outro grande criminoso chamado Barrabás. E imagine você estar ao lado de um criminoso, né? Então foi colocada ali a opção para que a população, as pessoas escolhessem quem seria crucificado. Pilatos não acreditava que Jesus ele seria condenado à morte. Mas a multidão enfurecida gritou que crucifica-o para Jesus. Então nós vemos que Jesus ele poderia ter se recusado a sofrer tudo isso por nós, né? A ser humilhado, a ser castigado, a sofrer, né, dores físicas, porque Jesus apanhou. Quando a gente estuda, quando a gente lê e vê aquele filme Paixão de Cristo, né? Eu acho que muitos aí assistiram, a gente vê ali Jesus sendo oprimido, humilhado, apanhando, né? Com aquelas lanças que tinham pontas finas ali que perfuravam o corpo. Jesus não precisava ter passado por nada disso, mas ele passou tudo isso por quê? Porque ele nos ama. Mas vamos confirmar ainda agora 1 Pedro 2,24. Então, 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados, né? Então, Jesus, ele morreu uma morte que na época, a morte da cruz, era como se fosse a pena de morte hoje, né? Que alguns países têm aí aprovado que as pessoas morrem em cadeira elétrica. E na época de Jesus, a pior condenação para uma pessoa era a morte de cruz. Somente os piores criminosos passavam pela morte da cruz, né? Como que era essa morte da cruz, né? A pessoa tinha que carregar primeiramente a sua própria cruz. Elas carregavam montanha acima. Você imagina uma cruz pesada. A pessoa carregava essa cruz após ter apanhado muito, né? Jesus, ele apanhou muito. Ele subiu para o Gólgota, né? Que era ali a montanha, o lugar que ele seria crucificado. Ele já subiu todo machucado, todo fraco, e ele carregando aquela cruz pesada. E Jesus, ele depois, quando chegou lá, eles deitaram a cruz, colocaram Jesus sobre a cruz, amarraram os braços, as pernas de Jesus, e eles pegaram pregos, né, e perfuraram os pés e as mãos de Jesus. Você imagine você vivo, né, sentindo as pessoas rasgarem a sua mão, o seu pé, com um prego que não era tão pequeno? Imagine a dor, né? Só de pensar, a gente começa a doer em nós, né? A situação. Agora imagine Jesus passando por tudo isso sem nenhum pecado, sem dever nada disso. Então não foi um preço tão barato, né? A morte de Jesus na cruz. Somente por amor a cada um de nós é que ele fez isso. Se tivesse apenas uma pessoa no mundo que aceitasse a Jesus como seu salvador pessoal, Jesus ele teria feito tudo novamente, né? Porque Jesus ele quer que todas as pessoas sejam salvas, né?
todas as pessoas sejam salvas. Ele morreu por todos, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Jesus, ele morreu por todos, né? Então, como que foi a morte de Jesus? Foi na cruz com muito sofrimento, com muito sofrimento, né? Mas em nenhum momento Jesus, ele voltou atrás, porque ele tinha uma meta. A meta de Jesus era salvar a mim e a você. Através desse preço tão alto pago por Jesus na cruz do Calvário, né? Como nós somos beneficiados com essa morte, né? Qual o benefício que nós temos hoje através do grande preço pago por Jesus na cruz por cada um de nós? Nós vamos ver alguns versos aí. Então, o primeiro é 1 Coríntios 15, 57. Então, vamos ver aí o que nos diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro benefício que nós recebemos através da morte de Jesus é o quê? A vitória sobre o pecado. Mas essa vitória, ela não é definitivamente agora, né? Enquanto nós estamos nessa terra, nós somos pecadores, né? Nós lutamos diariamente contra o pecado, né? Mas Jesus, ele nos garante a vitória. Agora nós vamos para 1 João 2,25, né? Abra sua Bíblia aí, vamos ver outro verso. Qual o outro benefício que nós temos, né? Aí em 1 João 2,25 diz o seguinte: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, através da morte de Jesus, né, nós temos garantidos a vida eterna. Um pouquinho mais para frente, né, no capítulo 3 de 1 João, verso 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então, terceiro benefício, né, é podermos ser chamados novamente filhos de Deus. Agora João 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram de sangue, nem de vontade, nem de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha que interessante, nesse verso novamente confirma, né, que nós seremos feitos filhos de Deus. Mas aí, no finalzinho do verso 12, diz assim, ó, aos que creem no seu nome, né? Nós temos a oportunidade de sermos resgatados e sermos chamados de filhos de Deus se nós crermos em Jesus, né? Somente aqueles que creem. Agora, Gálatas 4, versículo 7. Olha o que diz aqui. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. O pecado, ele escraviza, né? Mas em Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, o sacrifício de Jesus, nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos herdeiros do reino de Deus, né? Que a Bíblia, em João 14, diz que Jesus, ele foi preparar um céu para nós. Então, nós que aceitamos a Jesus, nós passamos, né, da fase de escravidão para sermos filhos de Deus. E como filhos, nós herdamos o quê? Herdamos a salvação. Então, nós, através da morte de Jesus, que não foi um preço nada barato, né? A palavra graça é presente, né? Mas esse presente não foi barato, né? Foi um preço muito alto. Através da pessoa de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós podemos ter vitória sobre o pecado, porque Jesus, ele venceu para nos garantir isso. Nós podemos ter a vida eterna e somos chamados novamente de filhos de Deus. Mas quem? Somente aqueles que crerem, né?
Então, sabendo e qual seria esse sacrifício, né? Qual seria essa resposta? Nós podemos optar de duas formas. Primeiro, nós podemos escolher não aceitar o sacrifício de Jesus em nossa vida, mas nós podemos fazer como o que está escrito em Josué 24. Vamos lá para Josué. Josué 24, versículo 15, né? Josué 24, versículo 15, nos dá uma mensagem muito bonita, que diz assim, no finalzinho do verso 15, né? Diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você tem a oportunidade de ignorar todo o sacrifício de Jesus e viver a sua vida como se não existisse Jesus, como se não existisse salvação, se o sacrifício dele não tivesse acontecido. Mas você também, compreendendo agora através do estudo, né, todo o sacrifício de Jesus, você pode dizer como Josué, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, dizendo que você aceita Jesus como seu único Salvador, né? Que reconhecendo que esse preço não foi barato, que tudo que Jesus fez foi por amor a você. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e eu oro para que você possa aceitar em sua vida esse sacrifício, né, de Jesus, que não foi nada barato, né? E Jesus teria feito tudo novamente por mim e por você. Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida e até o próximo Ensinos de Jesus, né? O estudo 4. Que durante essa semana você possa refletir neste estudo, né? Releia algumas vezes, pare para estudar bastante o capítulo 53 de Isaías, né? Porque ali está algo que fala muito a respeito do grande preço pago por Jesus por cada um de nós.